Fala galera, beleza? Muita gente nos comentários pediu para falar sobre os erros que eu cometi nos Estados Unidos. E eu vou falar um pouco sobre eles e sobre os erros que eu observo pessoas cometendo como imigrante nos Estados Unidos. O meu primeiro emprego lá nos Estados Unidos foi como ajudante geral de um cara que ele tinha 50 imóveis de aluguel. E, e eu era ajudante de tudo, sabe? Um pessoal ligava para ele e falava assim: a casa número 2 precisa de pintar. Ou a casa número 3 precisa de fazer siding, que é um revestimento plástico que tem fora da casa. Ah, a casa número 3 precisa, sei lá, fazer uma fiaçãozinha simples. Beleza. Eu ia lá e arrumava. E eu aprendi a fazer um pouquinho de tudo. E esse foi o erro número 1. Não ser profissional em nada. Eu sabia fazer um pouquinho de tudo, mas esse trabalho aí não me permitia me aprofundar em muita coisa. E eu fiquei um ano nesse trabalho até o inverno. Chegou o inverno, eu fui cortado, como muitos outros, porque chega o inverno, o trabalho cai, não dá para fazer trabalho de fora, né? Aí muita gente migra para restaurante, para delivery, para outras coisas. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar num aplicativo. E fiquei quase a pandemia inteira trabalhando num aplicativo de entrega, tipo um iFood da vida, chama DoorDash. Mais uma vez, quem mora lá nos Estados Unidos vai conhecer. Fiz bastante e nesse aplicativo eu estava ganhando mais do que como esse ajudante geral. Que pra mim eu achei ótimo. Falei, nossa, tô no meu carro ganhando mais do que eu ganhava antes. Ótimo, beleza. Aí fiquei bastante tempo nisso aí. E a pandemia ajudou, porque delivery bombando, né? Então eu ganho bastante dinheiro nessa parte aí. Depois de um tempo, esse aplicativo começou a dar uma morrida. E eu achei outro emprego numa pizzaria movimentada. E eu fiquei bastante tempo lá também. Lá eu comecei a ganhar mais ainda do que no aplicativo e achei melhor ainda. E nisso eu segui no erro de não me profissionalizar em nada e trabalhar num serviço assim que não tem evolução. Isso eu queria alertar entregadores de aplicativo, motoristas de Uber, motoristas de modo geral, ainda mais os que usam carro próprio. Por quê? Você não tem carreira. Eu falo isso de experiência própria, não falo isso de acusação, de coisa não, sabe? Você não tem carreira, você não vai ganhar mais e provavelmente você vai começar a ganhar menos. Por quê? Esses aplicativos aí começam com taxas pequenas, tanto para os usuários quanto para o motorista. E depois que o aplicativo dá uma consolidada, ele aumenta a taxa para todo mundo. Então só aí você já perdeu um pouquinho de grana. A gasolina só aumenta no mundo inteiro. Só aumenta. O que mais? Seu carro vai depreciar. Não, tive muito gasto com meu carro. Esse foi um problema também. Gastei muita grana com o meu carro. E assim, e o carro vai depreciando, e o valor de revenda não existe. Então esse foi um erro, foi uma continuação desse mesmo erro, né? Gastos. Estados Unidos, o maior país capitalista do mundo, você, você é estimulado a gastar. Trocar de televisão, comprar coisa nova. Saiu o iPhone 16, você já compra o 17, porque é acessível. Só que é acessível, só que vai comendo ali seu salário. E você vai financiando coisa. E isso aí foi um outro erro. E assim, por isso que você vê gente jogando coisa fora no lixo lá. Porque o pessoal, os americanos fazem isso também. Eles compram uma TV nova, pega a TV boa, põe no para fora de casa para alguém pegar, entendeu? Então tem muita coisa boa lá nos lixos americanos. Então assim, eu caí um pouco nisso aí também. E esse foi com certeza foi um dos erros que já foi falado e provavelmente todo mundo já tá ligado, né? O cenário mudou porque eu tive que voltar a trabalhar. Mas enfim, vamos continuar, né? Um outro erro que o pessoal comete muito é o inglês. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, tem muitas comunidades brasileiras. Tipo,
Lá na Flórida tem, lá em Nova York tem, acho que na Filadélfia também, em Boston tem, lá em Massachusetts tem. Então, tem muitos brasileiros. E muita gente vai morar nessas cidades de brasileiro, aí frequenta mercados de brasileiro, tudo, é tudo com brasileiro. Então, ela quase nunca fala inglês, quase nunca nem tem a oportunidade de treinar. Porque, tipo assim, no trabalho é só português, é, tipo assim, tudo, a rotina inteira dela é em português. E isso atrapalha demais, sabe? Esse erro eu não cometi porque eu já fui para os Estados Unidos com uma basezinha pequena de inglês. Eu jogava um jogo online que chama WoW, joguei minha infância inteira e só tinha servidor na época americano. Então, dentro do jogo você precisava se comunicar, eu usava dicionário, eu usava o Google Tradutor, mas dava um jeitinho. Então, assim, não era muito. Tipo, eu conseguia me comunicar, assim, mas quando você chega no outro país, você vê que, tipo, na hora é mais difícil, sabe? Então, eu não tinha um medo de ir em lugar de americano, eu nunca tive esse medo. Eu cometi esse erro parcialmente, sabe? Apesar de não ficar igual muita gente fica só nesse mundo brasileiro no exterior, eu trabalhei muito tempo com brasileiros e isso eu acho que prejudicou um pouco. Acho que meu inglês poderia ser muito melhor, muito mais polido. Mas ainda assim, passa de ano. Por falar em medo, esse eu já cometi, que foi medo de buscar outras oportunidades. Ficar na zona de conforto, no mesmo emprego muito tempo e não tentar, entendeu? Não tentar por, sei lá, conforto e, será que eu vou conseguir ganhar a mesma coisa? Será que eu, sabe? Isso aí é um erro, foi um erro colossal e eu não quero repetir. Eu já tive oportunidades melhores e fiquei com medo, porque, tipo assim, já tô um tempão aqui, conheço todo mundo, acho que não vou não, sabe? E assim, devia ter ido, devia ter botado a cara. Mas talvez a pessoa não vai, tipo, eu não fui, por conta, que, sei lá, não ter uma reserva boa de emergência. Se eu tivesse 6 meses lá na minha conta, 6 meses de conta paga, mesmo se der ruim nesse próximo emprego, eu poderia, sei lá, buscar outro, teria tempo, entendeu? Então tudo volta pro mesmo problema, que é bem interessante. Outro erro também, achar que trabalhar mais é promoção. Comecei trabalhando 5 dias na semana. Pra arredondar, vou falar números para arredondar, sabe? Aí foi me oferecido, por que você não trabalha no sábado? Você vai dar pra você ganhar mais mil dólares no mês. Eu falei, mas $1.000, bom demais. Bora, vamos trabalhar. 12 horas no sábado, beleza, vamos embora. Aí acostumei, fiquei um tempo assim. Aí falou assim, você não quer trabalhar domingo? Não, você vai ganhar mais $1.000 aí no mês. Bora, ou promoção, né? Tô ganhando mais. Mas assim, você tá vendendo mais horas. Aí, tipo assim, eu vendi o meu teto de horas. Eu não tinha hora mais pra vender. Então. E eu adequei meu consumo a esse tanto de hora que eu fazia. Ou seja, nem parar de trabalhar eu podia mais, porque ia me atrapalhar, sabe? Tipo. Então, assim, foi uma armadilha e tanto essa daí. Então, vender mais horas pelo mesmo valor não é ganhar mais. Pode ajudar por um período curto, eu acho. Mas assim, você tem que dar um jeito de fazer sua hora valer mais e não vender mais horas. Eu acho que isso aí é um insight muito bom, sabe? E tem um negócio que pega muito imigrante que tá lá, que é a falta de um plano para voltar, sabe? Por isso que muitos ficam, mesmo não tendo uma vida que desejavam, sabe? Tem muita gente que tá lá e não gosta de lá, nem um pouco. Mas o que acontece? O cara muitas vezes não consegue juntar dinheiro, aí outras vezes ele fala assim, poxa, mas quanto que eu tenho que juntar para voltar? 100 mil, 200 mil, 300 mil? Aí mesmo que o cara tenha juntado 200 mil, ele fala assim, poxa, beleza, para chegar lá no Brasil, comprar uma coisinha ali, comprar um terreno, e depois? Se o cara não tem uma carreira, ele tá lascado depois, mesmo ele comprando o imóvel dele, tipo, lógico que é melhor um imóvel do que não tendo um imóvel, mas assim, ele precisa de uma carreira, precisa de se reintegrar no mercado de trabalho. Isso aí eu acho que é uma das coisas que mais pesa aí pro imigrante que tá lá, sabe?
Muitos não voltam por conta disso. E percebam que todos esses erros aí que eu falei, com exceção do inglês, podem ser cometidos aqui no Brasil também. E eu acho que muita gente comete. E eu, analisando isso tudo, e gravando e falando sobre isso, é bom que até que reforça na minha mente para não cometer novamente, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar ligado. E eu acho que é isso pro vídeo. Valeu.